Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos e vamos para mais um tema importante, certamente uma curiosidade e dúvidas que muitas pessoas têm. Exatamente. As farmácias começaram, na verdade, a exigir nas farmácias, isso por uma determinação da Anvisa, a receita médica na venda das canetas emagrecedoras, porque até semana passada as pessoas podiam comprar livremente essas canetas. E aí teve uma reportagem ontem, doutor, falando que agora, com a chegada do Mounjaro, algumas canetas emagrecedoras devem ter o preço aí caindo, e isso deve se tornar ainda mais comum, principalmente entre as mulheres. E é um assunto que todo mundo tem dúvidas, porque o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu nunca tinha visto o sucesso de um medicamento para emagrecer como está sendo dessas canetas, né? Antes a gente tinha remédios, só que não tinha essa popularização toda. O que o senhor acha que se deve isso? Pois é, Carol, eu acho que você trouxe à tona um tema que é de suma importância a gente esclarecer, passar uma informação transparente. Primeiramente porque até recentemente, como você mencionou, eram medicamentos acessíveis a toda a população, sem nenhum tipo de restrição. E agora nós temos a possibilidade de ter muitas opções no mercado e o governo, o Ministério da Saúde, achou por bem restringir um pouco esse fluxo comercial exigindo a receita. Mas o que eu queria pontuar para todas as pessoas entenderem? Existem medicamentos, e não é só o caso dessas injeções, existem medicamentos que têm uma finalidade principal e que, com o passar do tempo, foram se ficando claros os efeitos colaterais, alguns deles nem tão negativos quanto parecia. Porque quando a gente diz o efeito colateral, a gente imagina algo negativo, náusea, vômito, boca seca. Mas começou-se a notar que alguns medicamentos, dentre eles essas injeções, por exemplo, o próprio chip da beleza, que nós já discutimos aqui uma ocasião, que é um aparelhinho que se coloca no subcutâneo da pessoa para liberação subcutânea e a gordura da pele, né, para se liberar hormônios constantemente. Começou-se a perceber que algumas medicações, além do efeito principal, elas tinham também efeitos colaterais que eram interessantes. O que é interessante? Pode ser emagrecedor, pode ser estimulante do ganho de massa muscular, pode ser uma medicação que te dê mais disposição física, pode ser uma medicação que corrija, por exemplo, um déficit hormonal e melhora o seu sono, a sua libido. Então, começou-se a notar essa tendência no mercado dos remédios. No caso das terapias com injeção, primeira coisa que eu quero deixar claro, essas medicações, seja o Ozempic, seja o Wegovy, seja o Mounjaro, que é o medicamento do momento, eles foram criados para controle do diabetes. Isso é importantíssimo deixar claro para a população em geral. Eles foram criados para terapia de controle de pessoas que são diabéticas. O que é o diabetes? Só para lembrar, é um desequilíbrio no metabolismo do açúcar. A gente acumula muito açúcar na circulação. Nós temos um hormônio chamado insulina, que deveria organizar esse açúcar por motivos diversos. Às vezes, essa insulina não dá conta do recado, e aí você precisa tomar alguma coisa. Entre eles, as terapias como o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro. Então, essa é a finalidade dessas 3 medicações. Só que percebeu-se que, usando esse tipo de medicação, regulando a ação da insulina e automaticamente do açúcar na circulação, havia também um efeito colateral interessante. As pessoas começaram a não ganhar peso e até a perder peso à medida que o tempo passava. E aí veio aquele boom. Puxa, mas se eu posso usar então uma medicação que tem um efeito colateral, na medicina a gente chama isso de off-label. É um uso da medicação para uma outra funcionalidade que não seja a principal. Então, eu não uso diretamente para controlar o diabetes, eu uso numa dose que possa me ajudar na perda de peso.
Eu posso, às vezes, nem ser diabético, mas eu uso para controlar a obesidade, para diminuir o peso. Uhum. E aí começou-se essa onda monstruosa, como você citou, da mesma forma que aquele chip da beleza que ainda é muito colocado nas pessoas, principalmente em mulheres, como você falou, ele foi criado para regulação do ciclo menstrual. Mas começou-se a notar que aquelas mulheres onde se tinha o implante do chip, elas tinham regulação do fluxo, mas elas ficavam mais musculosas, elas emagreciam, elas ganhavam massa magra, e aí vem aquela história, puxa, eu estou ficando mais bonita, estou ficando mais esbelto, é a mesma coisa os emagrecedores. Então, a gente tem que ter esse limite muito claro na cabeça. Agora, existem efeitos colaterais não desejáveis, que se você fizer um uso errado, e aí por isso o governo começou a controlar a receita, você pode ter problemas. Eu vou contar alguns casos que eu já vi em consultório. Eu já vi pessoas usando essas injeções na barriga, Monjaro, o Wegovy, o Ozempic, que normalmente são usadas uma dose por semana. Eu vi pessoas usando uma vez por dia. Elas chegando no consultório e contando super animadas: doutor, eu estou perdendo peso, estou tomando tal, estou aplicando tal medicação. Ah, é? Qual dose? Não, eu uso todo dia tal dose, mas todo dia? Aí eu comecei a perceber um uso indiscriminado. Por quê? Você pode ter a famosa hipoglicemia, que é a queda abrupta do açúcar, porque são medicamentos para controlar açúcar também, não podemos esquecer. Isso pode dar tontura, vertigem, escurecimento visual. Eu tive um caso que a pessoa falou: doutor, eu fiquei 2 dias muito tonta, muito assim desconectada. Eu quase bati o carro, ela disse para mim, Caramba. porque me deu assim um escurecimento visual. Será que isso é do Monjaro? Eu perguntei para ela: qual dose que a senhora está usando? Ah, eu estou usando a dose máxima. Meu E aí vem Deus. outra dica também, Carol, que eu quero deixar para as pessoas. Essas canetas foram feitas para uso no diabetes de forma gradual. O que significa isso? Quem usa a caneta sabe o que eu estou dizendo. Você vai dando uns cliques ali, isso vai representando uma dosagem, uma concentração. Tem gente que começou hoje e já está na dose máxima por conta própria, ao invés de fazer o que se recomenda na literatura, que é graduar e ir aumentando e vendo a reação do seu organismo. Há pessoas que sofrem de náusea, que sofrem de insônia, de diarreia, de constipação. E a pessoa, não, mas eu quero emagrecer, qual que é o máximo que a caneta aguenta? É tanto? Então vou usar. Fora o valor caro dessas canetas, porque você gastar Sim. a caneta de uma vez, daqui 2 semanas você está pagando mais 2, 3 mil reais, não é brincadeira um valor desse. Então começou-se assim, um desequilíbrio total, com efeitos colaterais indesejáveis, alguns colocando a pessoa em risco, e às vezes, olha o que é o pior, aquele objetivo final, que é emagrecer, começou a não ser aquilo que se esperava. Porque o corpo humano tem um ritmo também. Claro que a tendência é todo mundo emagrecer, mas a gente espera assim, não, eu vou usar, eu quero no final do mês subir na balança e tá 5